a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 5 de janeiro de 2022, quarta-feira depois da Epifania. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 6, versículos do 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensavam que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Lectio Divina do Evangelho de hoje, então, vimos São Marcos narrando a continuidade do episódio de ontem, onde Jesus multiplica os pães, 5 pães e 2 peixes, e alimenta mais de 5.000 pessoas. Depois, Jesus obriga os seus discípulos a irem na barca para atravessar para Betsaida, na outra margem, enquanto se despedia a multidão, e ele então subiu para rezar no monte. Depois percebeu que os discípulos estavam cansados de remar contra o vento. Ele desce do monte de madrugada, às 3 horas da manhã, vai ao encontro deles, querendo passar à frente, e os discípulos viram ele andando sobre o mar e pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque ficaram assustados, pensando que Jesus era um fantasma. Jesus, porém, disse a eles: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Na meditação deste Evangelho, trazendo ele para a nossa realidade, quantas vezes Jesus vem ao nosso encontro, porque estamos cansados de nadar contra a maré, mas nem sempre nós percebemos a vinda de Jesus. Mas nem sempre nós reconhecemos que é Jesus. Muitas vezes pensamos que é outra coisa, outra pessoa, às vezes até pensamos que é um inimigo, mas Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar. E muitas vezes dispensamos a sua ajuda e ficamos assustados, inclusive, porque não percebemos que é Jesus que está tentando entrar na nossa barca para fazer com que o mar da vida agitada se acalme em nós. Aqui os discípulos também não tinham compreendido a multiplicação dos pães e ficaram mais assustados ainda quando percebeu que Jesus andava sobre as águas. Quantas vezes nós não acreditamos nas capacidades de nosso Deus? Quantas vezes não acreditamos no amor de Deus por nós? Quantas vezes não compreendemos os milagres de Deus, os desígnios de Deus em nossas vidas? Rezemos nessa terceira etapa da Lectio Divina, irmãos, pedindo a graça, então, de vivermos os milagres de Deus em nossa vida, de vivermos os desígnios de Deus em nossa vida, de reconhecer quando Ele entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa barca e faz as coisas acalmarem, os ventos cessarem e vir a paz e a tranquilidade. Senhor, nós te pedimos aumentar a nossa fé. Queremos nós abrir o nosso coração, não queremos estar com o coração endurecido como estavam os apóstolos naquele dia. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas,
Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.